como é que eu poderia tratar um incisivo retido como esse? Será que é só tracionamento? Não. Eu poderia, por exemplo, pedir a exodontia do dente e fazer o tratamento com a reposição desse dente através de prótese, ou quem sabe um implante, ou de repente, dependendo da oclusão, fazer um fechamento ortodôntico. E o fechamento ortodôntico poderia ser, de repente, se eu tivesse, dependendo da posição que eu tenho os dentes posteriores, dependendo da posição que estão esses dentes posteriores. Mas não é a coisa mais ideal, porque aí eu vou ter que transformar incisivo lateral em central, transformar canino em lateral, vai virando uma confusão, tá? Outro tipo de tratamento seria fazer o reposicionamento cirúrgico desse dente, que também é complicado, complexo, porque a partir do momento que você remove um dente como esse cirurgicamente e depois você coloca esse dente na posição ideal, você vai ter com certeza absoluta uma anquilose. Todo dente anquilosado um dia vai reabsorver. Por que é importante eu saber isso? Porque você vai ter pacientes no seu consultório que tem dentes anquilosados e você está de repente ali tratando e não avisou que um dia esse dente vai reabsorver. E o dia que esse dente reabsorver, esse paciente vai voltar ao seu consultório e ele vai reclamar com você. Então fica esperto em relação a isso. Posso fazer também um autotransplante? Posso, mas o normal é fazer a erupção guiada ou então o tracionamento ortodôntico. Agora, esse aqui é o nosso paciente em questão, que é o paciente do artigo, tem 12 anos de idade, preste atenção nisso aqui, paciente de 12 anos de idade, o dente 11 está com essa dilaceração enorme e esse paciente tem uma relação de classe 1 bilateral. Quando você observa a radiografia dele, a radiografia panorâmica, você se depara com aquela imagem. É aquela imagem da coroa do dente apontando para a vestibular e a raiz normalmente está na posição normal. Então existe uma dilaceração, mas a raiz está na posição normal. O problema é, quando eu pegar essa coroa e eu tentar descer essa coroa no sentido vertical, o ápice radicular sai pela tábua óssea vestibular. Iniciou-se o tracionamento. Presta atenção nessa imagem. Vocês estão vendo que na imagem superior dá para enxergar um fio retangular colocado em todos os dentes e através desse fio retangular colocaram os autores do artigo, que a referência está aqui embaixo, os autores do artigo colocaram um fio de amarrilho no arco retangular e estão tracionando o incisivo através desse fio de amarrilho. Gente, eu não gosto de apoiar nenhum tipo de tracionamento nos incisivos, mas tomem cuidado com isso, dá para fazer um tracionamento utilizando uma barra transpalatina. É muito importante que vocês saibam disso, porque dá para inclusive mandar o protético fazer. E aí você não apoia nada no incisivo, nos outros incisivos, para que não aconteça nenhum tipo de reabsorção nos outros incisivos. Continuando, olha que imagem massa, gente, presta atenção. De novo, é a imagem do artigo, olha que show. Vocês estão percebendo que quando eu fiz o tracionamento do incisivo, o ápice radicular ele começou a ficar espetado, apontado aqui na tábua óssea vestibular. E o que vai ser feito aqui? Quando é feita uma radiografia periapical com o ápice daquele jeito, olha a imagem da periapical que aparece. Eles chamam isso de aspecto de olho de boi. Engraçado o nome, né? É um aspecto de olho de boi. O que tem que ser feito aqui a partir de agora? Nós precisamos pedir ajuda ao endodontista e, é claro, ao periodontista também. Porque nesse momento vocês estão vendo 3 imagens aqui. Ó. A imagem número 1 é a imagem mostrando a protuberância radicular na tábua óssea vestibular. A imagem número 2, a do meio, vocês estão percebendo que é a imagem do desgaste do ápice radicular. Foi feita uma apsectomia. E ali a terceira imagem, a imagem mais à frente um pouquinho, vocês estão observando já a obturação do canal. Podem ver que o caso está concluído, está terminado. O dente está na posição, o dente ficou encurtado. Por quê? Porque foi removido o ápice radicular. Ali nessa teleradiografia você vê também a obturação endodôntica do incisivo central. Considerações finais. Aparecia às vezes esses pacientes assim chegando no meu consultório e eu ficava muito em dúvida se eu já pedia para tirar o dente ou não. A raiz ela ficou bem encurtada.
Tem trabalhos que mostram que o perímetro ao redor de uma raiz bem encurtada, o perímetro ao redor dessa raiz, o perímetro que inclusive em volta dessa raiz nós temos ali o ligamento periodontal, ele serviria como suporte para que esse dente se mantivesse na boca pelo resto da vida. Desde que o paciente não sofra nenhum trauma e ali você faça uma contenção até para proteger esse dente aí. Então, vale a pena? Puxa vida, aí você tem que colocar na balança, tá? Porque essa história de valer a pena depende de vários fatores. Por exemplo, depende de um fator número 1. Você tem profissionais que vão conseguir te ajudar nesse tratamento? Nós precisamos aqui de um bom endodontista, nós precisamos de um periodontista para ajudar. Nós precisamos, claro, nós vamos fazer ortodontia. Você tem bons profissionais aí na região? Consegue fazer? Beleza, é um bom tratamento. Ah, Hélio, quer saber? Aqui não dá para fazer assim. Ou então, ou você vai encaminhar, ou então você vai propor para o paciente a remoção do dente, fazer um implante. E tudo depende também até da idade do paciente. Uma paciente dessa com 12 anos, vale muito a pena fazer esse tipo de tratamento, porque ela tem 12 anos, ela não pode fazer o implante agora. Então, nesse caso, você tem que se virar nos 30, falar para os pais, falar, olha, nós precisamos fazer o tracionamento, o ápice radicular vai começar a apontar aqui na tábua óssea vestibular e vai acontecer, sim, da gente ter que fazer a endodontia, fazer o rebatimento do retalho, às vezes vai precisar de um periodontista e tá tudo certo. Sempre quando for fazer um tracionamento, é duas coisas que você não pode abrir mão. Uma é a tomografia, eu já falei. E a outra, o tracionamento feito sem apoiar nos incisivos. Faça um tracionamento através de uma barra transpalatina. Nunca apoiem nos dentes colaterais. Qual é a causa da dilaceração? Algum dente supranumerário que durante a trajetória de erupção daquele incisivo, o incisivo teve que mudar a direção dele. É por isso que outro dia me perguntaram assim, Hélio, você pede documentação ortodôntica até das crianças que vão colocar, por exemplo, um aparelho ortopédico para corrigir um dentinho? Sim, completa. Eu peço de todo mundo, porque eu não sei se a correção desse um dentinho é só isso que o paciente tem para fazer. Será que esse dente vai ficar com mobilidade, gente? Olha, eu acho que ele vai ficar com mobilidade sim. Por quê? Porque nós temos ali uma proporção de 1:1 entre a coroa e a raiz. Então, infelizmente, vai ficar com mobilidade. Precisamos de uma contenção fixa. E aí, você vai se contentar só com essa aula? Assina o Ortoflix e tem acesso a mais de 500 aulas na maior plataforma de ortodontia da América Latina. E para não perder os próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever. Até mais!